Oi, gente. Então, vamos agora, né, para a nossa terceira parte, a nossa terceira aula, tá? Nossa última parte agora. E eu vou continuar a nossa aula sobre a cor da língua, tá ok? Vamos lá. Aqui. Então, como eu falei para vocês, a gente vai agora entender a coloração que as línguas podem apresentar e o que isso significa para você no seu diagnóstico. Então, eu coloquei aqui, ó, no centro, que a cor, né, que a gente tem normal, ou seja, tá legal a energia lá da pessoa, é o rosa, essa cor mais rósea. Até o vermelho claro, tá ok, né? Tem pessoas que não vai ser tão rosinha, vai ser um pouquinho mais vermelho claro. Mas, indo para a direita, se estendendo cada vez mais para a direita, na extremidade da direita que vem vermelho escarlate, vermelho arroxeado, a gente já está no estado ali patológico. Ou indo para a esquerda, cada vez mais, aqui, pálida, branco azulada, azulada, azul roxeada, a gente também já está no estado patológico. Quando a língua se estende mais para a cor, aqui ó, para o vermelho, tá? Ela indo para a tonalidade vermelha, está prosseguindo essa cor, isso indica que está ocorrendo mais uma energia, um excesso dessa energia do Yang e tendendo a mais uma deficiência da energia Yin, tá? Então, vermelho, essa cor, né, do calor, ali indicando que a pessoa está indo para mais um excesso de energia Yang com uma deficiência de Yin. Geralmente, a pessoa tem sintomas ali de calor. E aí, o que acontece? A gente vai entender que, por exemplo, a cor vermelho escarlate, ela pode ter calor, sim, que a cor está vermelha, indicando o excesso de Yang. No entanto, esse Yang ali que se manifesta de forma mais presente na pessoa, você vai identificar, será que é um calor ali por excesso mesmo do Yang? Ou é um calor pelo falso Yang, um calor vazio, porque o Yin baixou demais? Para a gente entender se esse vermelho escarlate, essa condição é a outra, a gente vai associar depois com a saburra da língua. Então, logo, tem saburra na língua verdadeira? Tem uma saburra verdadeira, aquela que realmente falei que tem a raiz, é um excesso de Yang. Está a língua zerada, careca, com muitas fissuras, rachaduras, é por um calor falso, um falso Yang, tá? Desculpa, um calor vazio, por uma deficiência de Yin. Então, gente, o que a gente precisa entender? Que a coloração da língua está indo para essa tonalidade mais vermelho arroxeado, indica que o processo ali envolvido foi de calor. Agora, cabe você identificar se esse processo de calor que a pessoa está tendo é por uma deficiência intensa ali do Yin ou realmente é um Yang que está ascendendo de forma excessiva nela, ok? Vermelho arroxeado. Vermelho arroxeado, por que que o vermelho fica arroxeado? Lembra, vermelho é o calor, mas se já está no arroxeado, indica que é um processo crônico calor, tanto que está o quê? Na extremidade. Ou seja, primeiro a pessoa passou por todos esses processos de vermelho claro, vermelho escarlate, para depois chegar no vermelho arroxeado. Logo, se essa língua já chegou no vermelho arroxeado, então já faz muito tempo que ela está no processo de calor. Pode ser esse calor tanto pela deficiência do Yin, gerando calor falso, quanto por excesso de Yang. Não tem problema ali na tonalidade do vermelho arroxeado. Mas o arroxeado já está indicando que esse calor no corpo dessa pessoa já está gerando um processo de estagnação de sangue também. Ou seja, é aquele exemplo que eu acho que eu já comentei com vocês,
do rio que corre por um ano de seca, sem chover em nenhum momento, ele vai diminuindo o seu fluxo. E a gente pode ver que, às vezes, nas margens ficam algumas poças ali de água que estão secando também. Essas poças são estagnações. Então, a gente pensa nesse processo que o calor seca e gera estagnação para o sangue, lembrando desse fluxo do rio, e no período da seca, que as margens ficam com as suas poças, ou seja, ficam estagnadas as águas ali. Então, essa estagnação, a gente remete também à estagnação do sangue que pode acontecer no nosso corpo, ok? Bom, esse é um processo, então, que envolve mais a energia Yang. Agora, um processo que envolve mais energia Yin na sua língua, na sua variação, é quando essa língua, ela passa por esse processo de pálida, branca azulada, azulada e azul arroxeada. Então, o momento inicial, o que a gente entende? Que nessa tonalidade da língua tende a ter uma deficiência mais da energia Yang e um excesso de quem? Mais do Yin. E há uma presença mais da condição do frio. Sintomas de frio vão ser mais evidentes na pessoa. Lembra que eu conversei com vocês que na língua pálida, que a língua pálida, por deficiência de Yang, é uma língua que está brilhante, porque tem um acúmulo de fluidos, tem acúmulo de dinheiro ali, né? E ela pode estar inchada, também demasiada. E ela vai estar pálida, porque o Yang movimenta o sangue, movimenta a energia do corpo, aquece o corpo, então o sangue não chega de forma suficientemente na língua, logo ela pode ficar um pouco mais pálida. Então, a gente entende que a pessoa também nessa língua mais pálida, ela pode ter mais frios aonde? Nos membros, nos braços, nas pernas, às vezes nos pés, que é uma deficiência da energia Yang, certo? Já na branca azulada, o que isso vai indicando pra gente? Se está indo para essa branca azulada, pode ser o quê? Uma deficiência mesmo do Yin da pessoa, ok? Que tá, desculpa, uma deficiência do Yang da pessoa gerando um Yin falso ali, então, ou seja, o Yin está sobrepondo um pouco no corpo, então a pessoa vai ter muito mais frio, lentidão ali no seu processo metabólico como um todo, a pessoa pode ter muito mais sono também. Já indo para o azulado, o azul arroxado, essas tonalidades, o que indica? Isso já vai indicando para a gente que está ocorrendo também um processo de estagnação. Por quê? Como o Yang está muito baixo nessa pessoa e o Yin está mais presente ali, não está acontecendo o movimento, não está acontecendo o aquecimento. No azul arroxado, a energia dessa pessoa de Yang, ela está bem, assim, bem deficiente mesmo. Então, o sangue tende o que acumular também, porque aí é uma lentidão do movimento do sangue no corpo da pessoa, porque o Yang não está dando essa energia, esse suporte ali de movimentação também. Logo, ocorre um processo de estagnação de sangue, gerando o azul arroxeado. Então, o que a gente observa em comum aqui? Tanto o azul arroxeado quanto o vermelho arroxeado são processos de estagnação de sangue. No entanto, o vermelho arroxeado é para um processo de calor ali, e o azul arroxeado é por um processo de frio. Um envolve mais energia Yin e o outro mais energia Yang no corpo da pessoa, tá ok? Continuando aqui, então o que a gente... Aqui são as tonalidades, assim, que a gente vai ver de forma mais frequente, né? Então, eu sinalizei um pouco mais elas para vocês. Na pálida, que vai ser uma língua que vai ser comum vocês estarem vendo nas pessoas, tá? Pode ser, então, a deficiência de Xue, que eu comentei, que
a língua pode estar pálida na deficiência de Chouet, mas aí quando ela fica com deficiência de Chouet, ela vai estar mais seca. Lembrando que o Chouet também são fluidos, que também umidificam ali. Mas o pálido, pela deficiência de Yang, a língua vai estar mais inchada, mais úmida, tá? Ou inchada, demasiada, ela vai ver aquela língua mais grossa mesmo, certo? O vermelho sempre vai indicar calor para você, uma língua vermelha. Mas você pode avaliar muitas vezes que a pessoa vai ter pontinhos vermelhos, são as petequias que a gente fala, né, na língua. Isso vai indicar para você ou calor, os pontos vermelhos, ou estagnação de sangue. E como é que eu vou saber se é um ou se é o outro? Quando for calor, você vai identificar que a pessoa tem sintomas, relata para você sintomas de calor, e a língua estará mais vermelha. Agora, se esses pontos vermelhos for por um processo de estagnação de sangue, a pessoa vai ter ali sinais e sintomas de estagnação de sangue, como também a língua vai estar mais arroxeada, ok? Alaranjada. Alaranjada é uma outra tonalidade não muito comum, mas mais comum nas mulheres e muito comum, muito presente, assim, né, que é o mais fácil de a gente identificar essa coloração alaranjada, nas laterais da língua. Então, é uma coloração pálida alaranjada mesmo, tá? Isso indica uma extrema deficiência de sangue do fígado. É uma coloração específica ali para a gente identificar que o sangue do fígado já está muito deficiente, porque a língua na lateral, lembrando que representa o fígado, pode estar pálida, já identificando uma deficiência de sangue, mas o alaranjado é um depois do pálido para a gente, no caso do fígado, tá? O arroxeado sempre pode ser uma estagnação de sangue da pessoa ou pode ser um frio interior. Então, lembrando que o frio também pode gerar estagnação de sangue, por isso que fica arroxeado. Mas, por que eu coloquei essa diferença? Porque a estagnação de sangue em si, ela pode ser decorrente não só de frio envolvido ali. Como a gente viu, pode estar envolvido por um processo de calor, pode estar sendo envolvido por um processo de deficiência de Ti da pessoa, como também frio, tá? Vamos lá, agora a gente vai ver as línguas, né? Vamos ver como as bonitinhas aqui. Tem gente que vai gritar de horror, vai ficar com nojo, mas faz parte, né, da profissão e é bom ir se acostumando, porque tem umas línguas que realmente você que é solteiro e vai ficar com alguém, vai falar, mostra sua língua antes. Porque se tiver muita saburra, um queijinho tofu lá em cima, você não aguenta beijar, não. Mas vamos lá. Então, olha só. A cor pálida, brilhante, lustrosa. Ó, pálida, brilhante. Se tá pálida, vamos ver essa linguinha aqui desse moço. Ó, como é interessante. Ela é pálida, realmente, ela é bem branca, né? A gente fala, na medicina chinesa, eles denominam até esse termo aqui, ó, carne de galinha que acaba de arrancar a pele. Realmente, aquele peitinho de frango, né? Você compra sem pele, parece. E aí, olha só, bem pálida, bem brilhante, e tá o quê? Inchada essa língua. É o formato dela, você percebe que ela é larga, uma língua larga? Só tô olhando a cor aqui. Eu falei de formato, mas essa língua bem pálida, brilhante, então é uma deficiência de energia yang do corpo da pessoa. Lógico que muitas vezes pode ter uma fraqueza de sangue junto, pode, mas geralmente a fraqueza de sangue, né, a deficiência de sangue no caso, ela está envolvida também com uma língua um pouco mais seca, que a gente vai ver posteriormente. Então olha aqui, ó, pálida e seca essa língua. Então, ela é pálida e bem seca, né? Você percebe a secura na língua, é diferente, não tem brilho essa língua.
Isso já indica, então, que a pessoa tem uma deficiência de que energia? Do sangue, do Xue dela, ok? E que mais? Né? Se a gente for aprofundar um pouquinho mais o nosso olhar aqui. A gente percebe também que essa língua tá bem inchada, né? Olha as laterais dessa língua, bem inchadinha. Olha quantas fissuras. Ele não tem essa burra. Então, se a gente olhar ainda mais, eu só estou falando da cor, mas se a gente for olhar ainda mais, olha só. Laterais edemaciadas. Indica uma deficiência de energia de quem? Do baço aqui. E o baço, ele é um órgão importante na formação também de quem? Do Xue. Ele que pega o guti ali, ajuda na formação do tipo celestial junto com o estômago, que leva essa energia ali da essência dos alimentos para formar o Xue. Então o baço da pessoa também está fraco. E além disso, tem muitas fissuras essa língua, cheia de fissuras. Indica uma deficiência de Yin também. Mas essa língua não tá vermelha, né, gente? Não tá aquele vermelho que vocês vão ver de outra língua. Porque é aquela língua que eu falei para vocês, que a pessoa pode ter a deficiência de Yin, mas ainda é a condição na qual que ela não gerou o calor falso. O Yin baixou de uma forma que ainda não é suficiente para formar calor falso na pessoa, o falso calor, tá? Então, ainda tem jeito aqui, tá? De fortalecer essa energia Yin dele. Então, ela é seca porque tem deficiência de Yin também, e também tem deficiência de Xue, ok? Olha só agora essas duas outras línguas, né? Como essa cor dessa língua é bem vermelha, né? É um vermelho muito vivo, aquele vermelho mais escarlate. Se é uma coloração vermelha, indica qual padrão pra gente? Calor, tá? Então, tem calor aqui envolvido. E tem saburra nessa língua? Não. É uma língua careca, né, gente? Olha só, bem carequinha. Tem um pouco de saburra aqui nessa lateral, um pouco lá no triploaquecedor inferior, mas que eu nem considero como uma saburra verdadeira. Essa língua aqui, olha só, mais vermelhinha no centro. Quer dizer, tá como um todo, mas o vermelho bem intenso é mais na região do centro, que isso indica para nós mais uma presença ali de calor no estômago. Geralmente, quando a pessoa tem um processo de calor no estômago, isso indica que a pessoa pode ter mais fome, ela pode ter mais sede, ela pode ter mais vontade de beber líquidos gelados. E dependendo da condição, às vezes a pessoa tem o calor no estômago e constipação, intestino preso. E qual é a relação do calor no estômago com o intestino? É porque, pela parte fisiológica mesmo, o estômago se relaciona ali depois com os intestinos. E o calor do estômago pode ser sim passado para o intestino grosso, tá? Além disso, pelas camadas energéticas, que eu não sei se vocês já viram, mas talvez vocês verão mais adiante, né? Pelas camadas energéticas, a camada ali do estômago, né? Na verdade, o estômago ele tem uma relação também com o intestino grosso. Então, o que acontece? A gente vai entendendo que, sim, a língua tem um calor presente ali como um todo, mas pode ser que alguns órgãos podem estar mais evidente ainda mais presente esse calor. Além disso, por essa língua ser vermelha, quase careca ali, com rachaduras, fissuras, aqui até uma fissura no centro, chega aqui na área de pulmão. Isso sinaliza pra gente que esse calor não é por um excesso de Yang, mas sim por uma deficiência de Yin do corpo dela. Então é um calor já falso, tá? O que mais que nós podemos estar avaliando agora? Nessa segunda língua aqui, ó.
Essa língua, a gente já pode falar que tem uma saburra mais verdadeira. Você percebe que a saburra dessa moça ela é mais presa na língua? Ela parece como uma grama mesmo, que ressalta. Depois vocês olham com cuidado. Essa aqui tem uma saburra verdadeira, essa moça. E muitos pontinhos vermelhos aqui, ok? Para mim, observando, esses pontos indicam calor. E calor aonde? Calor na área aqui do pulmão e coração que ela está tendo. Os pontos vermelhos, eles podem ser decorrentes de diversas questões, tá, gente? Porque às vezes você fala, por que a pessoa tem ponto vermelho? Pode ser decorrente, depois a gente vai ver também, de uso de medicamentos. Alguns medicamentos, eles geram, que a gente ingere ali, geram um calor tóxico e se manifesta ali com pontos vermelhos. Em situações ali de rinite, de gripe, que é uma invasão de vento-calor, a pessoa também pode apresentar nos momentos agudos muitos pontos vermelhos, indicando essa patologia ali de vento-calor também, tá? E por que eu disse que pontos vermelhos podem ser estagnação ou calor? E por que eu aqui estou falando que é calor? Nessa língua estou dizendo que é calor porque a língua não está arroxeada, tá? Então, ela até está numa coloração boa. Por ser até numa coloração boa e por não estar nessa cor arroxeada, esses pontos não são por um processo de estagnação, mas sim por um processo de calor mesmo, tá? Bom, aqui, gente, eu coloquei esse exemplo para a gente fazer essa diferença importante, que às vezes gera muita confusão na mente de vocês. Com um calor por excesso, um calor por deficiência, tá? Vamos lá, olha só. No calor por deficiência, é o que eu venho repetindo para vocês. Olha bem essa língua. Primeiro aqui, é o calor vazio. A língua está careca. A língua não tem saburra nenhuma e está vermelha. Então, indica para nós uma deficiência de IN. Uma deficiência de IN gerando esse calor falso, calor vazio. Já essa outra língua é o quê? É uma língua vermelha também, mas há uma presença de saburra aqui. Tem até uma grande quantidade de saburra, tem até saburra patogênica aqui, que é mais espessa. Essa saburra aqui já é uma umidade patogênica. Mas ela tem saburra, essa língua. Então, por ser vermelha e possuir saburra, a língua, indica que é um calor por excesso, é um calor verdadeiro nela. É um calor por excesso mesmo do Yang, diferente do outro, que é um calor por decência do Yin. Observando mais, então, essa língua aqui, gente, com a relação por ser vermelhinha, por ser careca também, toda vez que a língua, quando se projeta para fora, e ela apresenta essas laterais aumentadas, sobressalentes aqui, você vê como ela levanta as laterais, isso indica que a pessoa está tendo um processo de ascensão do yang do fígado. Então, o calor também é presente ali, é por ascensão do yang do fígado. E eu diria mais, que essa ascensão do yang do fígado é decorrente da deficiência do yin do fígado. Como assim? Quando o yin do fígado baixa, a energia do fígado ali, tá? A gente pode ter, vamos lá, vamos entender. O fígado, quando a energia dele tá boa, o Qi flui, né, de forma normal para todos os órgãos, livre fluxo do Qi, né? Quando você tem uma ascensão do yang do fígado, pode ser porque ele ascendeu mesmo, ou seja, um verdadeiro yang do fígado ascendeu de forma rápida e brusca, ou pode ser porque o yin do fígado estava tão deficiente, o yin, que acendeu o yang falso do fígado, o calor falso ali do fígado. Qual que é a diferença? Sinais e sintomas. Aqui, sinal e sintoma por ser que essa ascensão do yang do fígado é por deficiência, porque a língua não tem saburra nenhuma, zero saburra, laterais vermelhas. E olha,
talvez, se vocês tiverem um olhar cuidadoso, vocês vão observar aqui, ó. Olha bem as fissuras, olha bem essas rachaduras bem aqui nessa lateral que bateu uma luzinha aqui, um reflexo de luz, que eu estou sinalizando com a minha seta. Vocês olham várias rachadurinhas, que indica como se fossem microfissuras em lateral, uma deficiência de Yin. Lembra? Fissura é sempre deficiência de Yin. Eu não comentei, mas vou explicar por que fissura é sempre deficiência de Yin. Porque, vamos imaginar o Nordeste, tá? Os exemplos são ótimos, né? Língua com Nordeste. Mas vocês vão entender o que eu quero dizer. Quando a gente lembra do Nordeste, na seca do Nordeste, a gente lembra do quê? Daquele solo rachado, tá? Solo rachado. A deficiência de Yin também pode gerar o quê? Rachaduras. Por quê? Solo rachado é porque tá seca a terra. Língua rachada é porque pode ter ocorrido em algum momento da pessoa, às vezes a língua nem tá tão seca, mas algum momento anterior pode ter decorrido o quê? A deficiência de Yin e o consumo ali dos fluidos da pessoa pelo calor vazio, tá? O Yin é um formador de Yin também, a gente precisa dessa energia mais densa do Yin para formar Yin. Então, ele deficiente pode gerar uma deficiência na formação de fluidos, como o calor vazio pode gerar uma secura dos fluidos, gerando essa língua mais rachada, tá? Então, lembra que essa rachadura é um processo ali que secou o Yin, diminuiu o Yin da pessoa, que é relacionado com os fluidos do nosso corpo. Então, gente, entendendo por que aqui, ó, a ascensão do Yang do fígado vem por uma deficiência do Yin do fígado, por causa disso. Mas, e queixo da pessoa? Bom, uma enxaqueca por ascensão do Yang do fígado que vem devido a uma deficiência do Yin do fígado é uma enxaqueca mais amena, é uma enxaqueca que pode ser mais pronunciada no topo da cabeça. Se for na lateral, aqui nas têmporas, ela vai ser aquela dorzinha de cabeça mais chata. Por ascensão do Yang do fígado não perdoa. É aquela dor forte mesmo. É aquela dor que... A ascensão do Yang do fígado verdadeiro que eu tô falando, tá? É aquela dor forte, aquela dor chata. É aquela dor que vai explodir sua cabeça, que só melhora depois que você vomita, né? Tô falando de uma situação mais intensa mesmo, de ascensão do Yang do fígado, tá ok? Bom, entendido essas diferenças, vamos pro próximo aqui. Olha, o que mais, né, com relação ainda à coloração vermelha que a gente pode estar identificando na língua da pessoa, aonde que a língua pode apresentar calor, né, essa coloração vermelha de forma específica, e quais órgãos vão estar envolvidos. Então, a gente pode ter aqui, ó, a pontinha dela mais vermelha e a ponta representa quem? Coração. Logo, calor no coração. Como eu sei que um calor no coração pode ser decorrente de um processo de deficiência de Yin ou excesso de Yang? Por que eu pergunto isso? Porque a gente não vê praticamente saburra verdadeira na ponta da língua. Pode ver que uma língua normal, quando chega assim essa burra, vai ali até o estômago, mas pontinha da língua você não vê essa burra. Então, professora, como é que eu sei isso? Já que não tem essa burrinha lá na ponta da língua, que o calor no coração, tô falando especificamente no coração, tô falando do corpo como um todo, né? Pode ser por excesso, por deficiência. Você pode avaliar pela projeção que a língua faz. Então, a ponta da língua tá vermelha. Projetou essa ponta, na hora que ela coloca a língua para fora, essa língua se projeta virando para baixo, fazendo uma curva para baixo, deficiência de coração. Colocou a língua para fora e essa ponta se projeta subindo para cima, calor por excesso mesmo no coração, tá? Essa é uma dica aí para vocês. Lembrando, gente, que se a pessoa tá dormindo mal, tendo processo de insônia, às vezes durante aquela semana, às vezes ela não tem insônia, mas aqueles dias foram difíceis e tá dormindo muito mal, não tá legal o sono,
isso pode se manifestar com uma coloração um pouco mais vermelha na língua, tá? Então, é uma condição mais momentânea de calor na língua, não é uma condição mais crônica, tá? Então, só para entender que às vezes o parte do sono ali não tá muito legal durante algumas noites, isso interfere também na ponta da língua com essa coloração mais vermelha. Na lateral da língua, gente, ó que legal. Toda lateral, então olha, gente, isso é toda lateral, tá? Isso é importante porque às vezes traz confusão com o baço aqui. Toda lateral da língua, do começo ao final aqui, quando vermelha, a gente entende que é calor no fígado, toda a lateral da língua. Grava isso. Mas, se a pessoa apresentar só uma parte da língua, outra parte está cor normal. Bom, se só for essa parte central da língua, só vermelha, só nessa partezinha, como tá nessa figura aqui, é um calor no baço. Mas, professora, o baço e o estômago não é no centro? Sim. Mas, lembrando que a gente não pode fechar na caixa, lembra? Que a gente tem a divisão ali, o esquema para entender como um todo, mas a gente não fecha aquilo numa caixinha quadrada e pronto, acabou. Não. Se a gente percebe que tem essa coloração aqui mais vermelha aqui só nessa parte da lateral, é calor no baço. Mas se for no centro da língua, no centro mesmo, é calor no estômago. Não está aqui nessa foto, mas poderia ter uma coloração na lateral um pouquinho mais para baixo aqui, que é no pulmão. E aí, é todo o resto da coloração da língua normal, só que um pouco mais para baixo, aqui na lateral, perto de coração, fica vermelha, que é calor no pulmão, tá ok? Os pontinhos vermelhos, como eles podem também se manifestar ali na língua da pessoa? Bom, eles podem se manifestar ali na lateral, toda lateral, que é calor no fígado ou estagnação do fígado. Como é que eu sei? Se for estagnação de sangue no fígado, esses pontos vermelhos, a língua lateral vai estar mais arroxeada, tá? Calor, olha só como agora o negócio já muda aqui, né? Que dá aquela confusão na mente de vocês. Se os pontos vermelhos estiverem na lateral, aqui só uma parte na lateral no triplo aquecedor médio, é calor no estômago, tá? Pode envolver o baço também? Pode envolver, mas, vamos dizer assim, tem um olhar mais direcionado para uma possibilidade de calor no estômago aqui. E esses pontos vermelhos, assim, são mais difíceis de você encontrar na lateral, mas eles podem estar muito associados quando a pessoa acaba tendo ingestão de muitos medicamentos ao longo do tempo, né? Que isso, de certa forma, gera um calor ali mais tóxico para o estômago, tá? Aqui, ó, os pontinhos vermelhos nessa lateral, mas só que mais no triplo aquecedor superior, é pulmão envolvido, calor no pulmão. Então, processo de gripe aqui é fácil de a gente identificar isso. Rinite também, bem fácil. Aqui também, ó, quando pega aqui, ó, como um todo, tá vendo? Pega pulmão, pega coração, geralmente pega os dois mesmo. Pega tanto calor no pulmão quanto no coração. Quando a gente vê essa fotinho aqui, que os pontinhos vermelhos estão no triplo aquecedor superior como um todo, é calor tanto em pulmão quanto no coração, tá? Nos dois. Se for só na pontinha, tem gente que tem só na pontinha mesmo, aí é só no coração. Mas se pega essa faixa, você considera calor no pulmão como calor no coração também, tá? Por exemplo, nessa fotinha aqui, como é que a gente identifica aqui? Ele tem uma língua vermelha, então o processo dele de pontos é calor mesmo. Logo, a gente identifica aqui, ó, que esses pontos estão toda a lateral dessa língua, certo? Ó, percebe? Então, indicando aqui um processo de calor no fígado também, ó. O processo de calor que ele tem é calor no fígado. E aí, o que é interessante nessa língua aqui, né? Só adiantando aqui o contexto, que você percebe que a pontinha dela parece um Vzinho, né? Não é que bifuca, mas faz ali um Vzinho. Quando vocês observam essa língua assim, eu acho que terão outras que a gente fala língua W.
Isso sinaliza para você, como acupunturista, que há possibilidades ali, se a pessoa não tem, mas futuramente de ter problemas cardiológicos, tá? Então, quando a pontinha da língua se apresenta aqui, ó, ele tem já uma possibilidade, se ele não tem algum processo ali de pressão alta, algum envolvimento ali de doença cardiológica, futuramente possa ser que tem, se não cuidar, ainda mais que tem um processo de calor muito grande já na língua, né? Essa língua também é bem inchadinha, né? Indicando ali que ele tem umidade, deficiência de base também, tá? Vamos lá. Pro próximo aqui. Essa língua aqui. Ó, essa língua já é diferente, né? Ela apresenta pontos só em uma lateral, só de um ladinho. E aí, esses pontinhos aqui, ó, só nessa lateral, também indicam calor também aqui no fígado, tá? Indicando muitos pontos só de um lado do corpo. Então, isso pode indicar o quê? Pode indicar também que, por ser só de um lado, pode ser que um lado do corpo dela esteja descompensado em relação ao outro. Isso pode indicar também. Isso também pode indicar pra gente que a manifestação ainda ali patológica do calor pode ser mais presente no fígado, porque, o que eu tô falando isso? Porque tem algumas linhas que falam que o lado direito corresponde mais ao fígado e o lado esquerdo mais à vesícula biliar. Então, nessa linha de raciocínio vai ser mais prejudicado aqui o fígado com calor do que a vesícula. Essas são as duas formas que a gente pode estar interpretando. Mas por ser lateral como um todo, então a gente identifica que esse calor está ali pegando a região do fígado, tá ok? Esse calor, como eu falei para vocês, pode ser de medicamento, pode ser um processo ali de gripe, mas no caso, quando é fígado, o fígado está muito relacionado com o quê? Com alimentos gordurosos, com frituras, o uso excessivo de álcool, né? Que vai gerando para o corpo calor, então uso de muitos condimentos. Isso é uma condição alimentar. Mas na questão emocional, calor no fígado é muito relacionado a um processo de mágoas retidas, de frustrações que a pessoa vai guardando ao longo da vida, que vai gerando ali uma estagnação, certa forma de ti, do fígado, e isso vai gerando um processo de aquecimento, de calor mesmo, tá? Isso pode estar acontecendo. E aí a pessoa tem manifestações ali como cefaleia, os olhos podem ficar vermelhos, pode ter zumbido, pode ter irritabilidade. Então, processo ali de tensão pré-menstrual, a TPM também pode estar relacionada, tá? Opa, vou ler aqui. Aqui, ó. Pegando aí nessa língua, mesma língua, a gente vê que nessas línguas aqui, a ponta dela, né, ela está mais avermelhada, tanto uma quanto outra. E aí, como vocês sabem, a ponta da língua se relaciona a quem? Ao coração, certo? Logo, existe um processo aqui de calor no coração também. Como essa língua aqui, a gente não está conseguindo ver realmente, é só uma foto, né? A gente não sabe se é um processo de deficiência ou excesso de calor no coração. Mas, além disso, o que a gente percebe, né? Vamos avaliar essa primeira língua aqui, ó. Que existe uma saburra aqui mais patogênica, então ela tem um processo de umidade, ela tem um calor no coração, ela tem calor no fígado, e aí, dependendo do como essa pessoa vai conversando com você, o que ela vai te relatando, você pode começar a entender que esse calor do fígado não está isolado desse calor no coração. Quero dizer o seguinte, que pode ser que se a ascensão do yang do fígado ali como um processo de calor, ele pode atingir o coração, gerando calor no coração também.
Então, se a pessoa, por exemplo, quando ela relata para você que quando ela está mais nervosa, mais agitada, passou por processo de raiva, e aí está tendo insônia, sente palpitação nesses períodos, assim, pode estar envolvido, sim, a ascensão do yang do fígado atingindo o coração, gerando calor no coração, perturbando a mente, perturbando o Shen, gerando esse processo aí de calor no coração também, tá? Nessa língua aqui, essa segunda língua aqui, que é desse senhor, você observa que é muito vermelha na ponta e é uma saburra espessa, né? É uma saburra bem densa, indicando que é uma língua que tem umidade patogênica mesmo. Tem ali um excesso de acúmulo de umidade no corpo dessa pessoa como um todo. E mais interessante que quer dizer, não dá para saber se ele não projetou a língua como um todo para fora ou se a língua vai só até esse ponto. Se a língua for só até esse ponto, ele não consegue mais projetar para fora, indica que esse calor, ele também está secando ali de tal forma também os fluidos do corpo da pessoa, os fluidos bons, né, que acaba deixando mais rígida a musculatura da pessoa. Essa flexibilidade e tudo mais fica difícil, tendendo a língua ficar mais para dentro, mais rígida. Se não, ele não projetou, é um processo dele que ele não colocou a língua para fora, mas essa saburra aqui indica muita umidade no corpo dele, tá? O que é a minha interpretação emocional dessa pessoa? A minha interpretação emocional dessa pessoa seria que ele tem um Shen bem agitado, bem perturbado e talvez tenha problemas mentais. Eu falo isso porque quem tem essa língua típica, aqui ó, de ponta vermelha e muita saburra densa, a gente fala que é fleuma fogo atingindo o coração. Ou seja, vamos imaginar a situação. O fogo, o calor, ele já agita o nosso Shen, já deixa a mente agitada. Então você já fica mais irritado, já fica agitado, às vezes agressivo, né, na sua fala. E quando junta a fleuma, ou seja, a fleuma, ela obstrui a sua clareza mental, a sua lucidez fica difícil ali, você não tem clareza da realidade. Então, quando junta o calor mais a fleuma, então o calor que agita e a fleuma que obstrui a sua noção, a sua consciência, a sua visão ali da realidade, a sua lucidez mental, aí pode trazer a longo prazo transtornos mentais. Eu já tratei, ainda trato, né, mas agora nessa quarentena, uma senhora que a língua dela era muito próxima a isso. É uma saburra bem densa, com essa pontinha bem vermelha, indicando aqui pra gente um processo de fleuma e fogo no coração, e ela também tem esquizofrenia, tá? Agora essa coloração aqui, que ela é mais uma cor vermelha arroxeada, próximo, né? Porque essa foto ainda eu não vejo que ela é tão boa, mas foi o mais próximo que eu consegui. E pálida arroxeada ela não é, mas mais próximo do vermelho arroxeado. Indicando aqui pra gente que olha, o calor gera o quê? Estagnação de sangue, certo? Então, esse calor, por longo tempo, vai gerando uma estagnação de sangue. Agora, eu pergunto para vocês, esse calor aqui nessa pessoa, ele está acontecendo por um processo de excesso ou deficiência? Nesse caso, por deficiência. E a conclusão é, não existe saburra nessa língua, está careca. Ela até que não tem fissuras, que bom. Mas a língua está careca, tá? Indicando pra gente, então, um calor por deficiência aqui, tá? E gerando a estagnação de sangue. O que mais? Então, vamos aqui, ó, vamos agora, essa parte é legal, que a gente vai entender, então, o processo da estagnação do sangue. Então, olha só, gente, a estagnação do sangue, ela decorre por diversas questões que nós já conversamos. Vamos entender esse quadro aqui. Se for por frio, na avaliação da língua, tá? Que eu estou conversando agora com vocês. Ó, frio,
a língua fica o quê? Mais pálida, certo? Deficiência do yang ali, a língua fica mais pálida. O frio obstrui o movimento de quem? Do sangue do nosso corpo. Logo, o sangue lentificando vai estagnando, gerando uma língua mais roxo-azulada, gerando essa estagnação de sangue. O calor deixa a língua mais vermelha. Com o tempo, esse calor pode condensar o sangue, que o sangue estagnando gera uma língua roxo-avermelhada, que gera o que você observa essa língua com estagnação, com esse diagnóstico de estagnação de sangue. Então, é interessante que aí você, agora acho que fica mais claro entender quando é uma estagnação por frio, quando é uma estagnação por calor e a diferença entre os dois, tá? Olha aqui, por frio, uma língua mais azulada. Nesse caso, o frio com uma língua mais azulada pode ser por alimentos excessivo, consumo excessivo de alimentos frios mesmo, né? Muito alimentos gelados, consumo de alimentos muito crus por muito tempo. Tudo tem que ter um equilíbrio, né? Então, às vezes, eu compreendo que para algumas pessoas, certo consumo de quantidade de alimentos frios não vai fazer mal, mas para outras pessoas já faz. Para algumas pessoas, um consumo maior de alimentos quentes não faz mal, mas para outras faz, porque depende do biotipo ali da pessoa. Eu não gosto dessa classificação de que você não pode isso, não pode aquilo, realmente consumir de mais frio, consumir de mais quente, eu não sei, depende o seu organismo, depende o seu biotipo, sabe? Cada um é cada um, tem que ver, a gente tem que sempre avaliar o que é excesso pra gente, é tudo que traz desarmonia, tudo que traz transtorno, te traz doença, então aquilo foi em excesso. Mas se não, por exemplo, você consome uma quantidade grande de alimentos frios ali, né? E não está trazendo ali nenhuma desarmonia, você está se sentindo bem, está tendo disposição, ou seja, não está tendo nenhum sintoma evidente que te mostre que não está legal esse consumo de alimento, tudo bem, para o seu biotipo tá ok, tá? Então, pode ser essa causa alimentar, como pode ser também uma constituição da pessoa, que pode ser uma deficiência, ela pode ter uma constituição com uma deficiência mais de yang do corpo dela, então ela tende a uma deficiência maior de yang, gerando um padrão mais de frio. Então, essa língua, o que a gente observa aqui? São línguas que ficam uma coloração mais pálidas, mais arroxeadas, indicando então uma deficiência mais da energia yang do corpo dela, tá? Já essa língua azul arroxeada, gente, aí é uma condição mais séria, tá? É uma condição que eu acho que a gente sempre tem que ter acompanhamento ali junto com o médico. Eu acredito muito nessa associação. A pessoa chega com uma doença, qualquer coisa que ela chegue para você, sempre pergunte para ela: você está fazendo seu acompanhamento médico? Como estão os seus exames? Está fazendo seu acompanhamento com o cardiologista, com o endocrinologista? Sempre pergunte isso na sua anamnese. Sempre coloque que a pessoa precisa também fazer o acompanhamento na medicina ocidental, tá? Isso é importante, porque quando chega uma situação de uma língua dessa, gente, é porque a condição já está muito feia. E que se a pessoa não manifestou ainda alguma coisa, é porque não achou, mas tem, tá? Porque pode ser um câncer, pode ser outras patologias envolvidas mais sérias, pode ser. Porque para chegar nessa condição, é porque é uma condição de longo tempo, crônica, muito antiga. A gente fala aqui que é um frio congelado, é uma deficiência mais extrema de yang mesmo, gerando estagnação de sangue mais séria nessa pessoa. Então, a gente sempre busca um conjunto ali, você sempre está falando para essa pessoa também ter acompanhamento médico, para você não trabalhar sozinho. A gente sempre tem que trabalhar em conjunto com os outros profissionais. O que mais que a gente observa, então, nessa língua, né? Além da coloração dela,
que é um azul mais arroxeado aqui, tendendo por roxo. Cara, essa língua aqui, realmente a gente vê que tem uma fissura, olha só, do triplo aquecedor lá, inferior até o superior. Isso pra gente indica uma condição de deficiência de yin do rim também. Ué, professor, mas você falou deficiência de yang, tá falando deficiência de yin? É. Por quê? Como a condição de deficiência de yang já é antiga, extrema, gerando essa coloração mais azul arroxeada, quem começa a ser consumido? O yin da pessoa, tá? Então, aí gerando aqui uma deficiência de yin também nessa pessoa, certo? Bom, outra coisa que a gente pode... Então, vamos lá, vamos terminar nosso raciocínio, para não ficar algo, né, que acabou do nada. Nós finalizamos, então, o nosso entendimento ali sobre as cores que a gente pode estar avaliando na língua. Eu vou continuar falando sobre as cores na língua nas outras partes que a gente vai estar conversando, mas o foco era mesmo avaliar as cores nesse momento inicial, tá? Eu vou finalizar nosso conteúdo agora com as veias sublinguais. E o que a gente pode ver com as veias sublinguais? Veias sublinguais é quando a gente fala assim para a pessoa colocar a ponta da língua no céu da boca e ver as veias ali embaixo da língua mesmo, certo? O que você avalia? Você avalia, de forma geral, a condição ali do ti da pessoa, do sangue da pessoa e avalia o triplo aquecedor superior, ou seja, pulmão e coração, ok? Então, quando essas veias, elas estão distendidas, você vai ver que está distendida, protusa assim para fora, mas não estão escuras, o sangue ali está claro, mas claro, indica mais uma deficiência de ti, pode ser do pulmão, pode ser do coração, mas se estão escuras, estão distendidas, escuras, indica para você mais uma estagnação de sangue. Então, ó, vamos ver aqui, para a gente entender isso que eu estou falando. Olha só. Essas são as veias sublinguais, né? Então, olha como elas estão distendidas e escuras e formam como se fossem nódulos, né? Como grão de arroz. Isso, pra gente, já indica um endurecimento das artérias ali do coração. Olha que legal, né? Uma avaliação indireta de você ter como é que está o estado do coração da pessoa, né? Porque aqui, além de distendida, ela forma nódulozinhos. Olha como é que está escura essa veia aqui. É lógico que, assim, avaliando essa pessoa, eu não sei, mas ela me dá um indício que é uma pessoa fumante, porque a coloração dos dentes, dos lábios, ó, essa pinta aqui, bem no lábio inferior, é bem de fumante. Então, a gente está tendo um processo aí de estagnação de sangue, e eu posso, sim, presumir que está envolvendo o coração, que está envolvendo o pulmão, que pode ter sido por um calor do fumo excessivo da pessoa, esse calor gerando estagnação do sangue, atingindo o pulmão e o coração dela, quando a gente só avalia aqui as vezes distendidas, tá? Olha que legal. Pode indicar também hipertensão no estado da pessoa. Então, olhou essa condição na pessoa, se ela não está tendo um acompanhamento médico, peça para ela ir urgentemente, tá? Bom, vou finalizar então, gente, aqui a nossa terceira parte da nossa terceira aula com as veias sublinguais. E aí, na nossa próxima aula, que será nossa quarta aula, eu vou continuar com o assunto ainda das línguas, falando sobre o formato da língua. Gente, eu espero que as nossas aulas estejam claras para vocês, tá? Qualquer dúvida, vocês me perguntem, por favor, estou aberta, disponível, sempre repito isso, não tenham vergonha. Estudem com calma as línguas, mas realmente estudem, porque isso vai te ajudar muito na hora ali do seu diagnóstico. Qualquer dúvida, me pergunte, tá, gente? Um forte abraço para todos e até mais, tá?